Olá, meus queridos. Então, sou a Cristina, do Grupo de Estudos da Filosofia de Fátima, de Lisboa, em Portugal. Sou a coordenadora deste grupo. Venho aqui dar continuação ao nosso estudo da filosofia do ensino médio, da filosofia clássica do ensino médio. Vamos para a aula número 8 e estamos na página 42. Este estudo, como vocês já sabem, se acompanham, baseia-se em 3 passos. No estudo deste livro, do ensino da filosofia clássica de ensino médio, podem baixar gratuitamente, vão à internet, pesquisem por este nome, é gratuito, aparece em PDF para baixarem se quiserem. Depois, a seguir, lemos um pouco do livro do que é a filosofia de Fátima, também podem baixar gratuitamente, está em PDF, podem baixar para os vossos computadores em www.casadefatima.org/livros. Depois, no fim, falamos sempre da ação social, que poderemos fazer, algumas ideias que damos, pois achamos que é nas ações que temos no nosso dia-a-dia que aí vai haver a transformação. A nossa transformação está nas ações, não só nas palavras, naquilo que nós dizemos, mas sim nas ações vividas. Vou compartilhar aqui a tela convosco para acompanharem nesta leitura. Espero que estejam todos confortáveis. Façam uma respiração profunda, se quiserem, 6 respirações para oxigenar melhor o cérebro, para nós pensarmos melhor, absorvermos melhor toda esta filosofia clássica, está bem? E vamos então, eu vou aqui compartilhar a tela do meu computador para nós iniciarmos a leitura e podemos falar um pouquinho, está bem? Sobre os temas. Então aqui diz-nos o que é filosofia. Que relação existe entre a realidade descrita acima e o pensamento filosófico? A filosofia nasceu como uma forma de pensar específica, como interrogação sobre o próprio homem como ser no mundo. Quando o homem passou a confrontar-se com as entidades míticas e religiosas e procurou uma explicação racional para a sua existência e a existência das coisas, de uma explicação mítica que entendia que o homem e todas as coisas tinham sido gerados por deuses. O homem elaborou novas explicações racionais a partir da reflexão sobre si e sobre o mundo. Para tanto, o homem criou novos métodos de abordagem da realidade, métodos que possibilitavam identificar relações causais, princípios explicativos existentes nas próprias coisas e que, depois de identificados, permitiam descobrir uma certa regularidade nos fenómenos naturais e a criação de instrumentos de medida e de previsão dos acontecimentos. Nós todos sabemos que na antiga Grécia acreditava-se muito nos deuses, tudo o que era mítico, e nesta altura depois começou-se a questionar tudo e mais alguma coisa, porque nem tudo provinha dessas crenças que queriam impor às pessoas. Portanto, o homem criou novos métodos de abordagem da realidade, métodos que possibilitavam identificar relações causais, princípios explicativos existentes nas próprias coisas e que, depois de identificados, permitiam descobrir uma certa regularidade nos fenómenos naturais e a criação de instrumentos de medida e de previsão dos acontecimentos. A filosofia nasceu junto com as ciências, buscou referencial na matemática, na astronomia e aos poucos definiu seus limites e suas características próprias. Por exemplo, os primeiros relógios, o da água ou do sol, iniciaram a medida do tempo. A filosofia desenvolveu novas leituras da temporalidade, as quais não dependem necessariamente do relógio, mas certamente a medida do tempo cronológico tem relações profundas com a reflexão sobre a origem de todas as coisas. Aqui começou-se a estudar e a questionar a origem de todas as coisas. O movimento, ou a virar-se, a vir a ser, que se tornaram temas recorrentes na filosofia. Quando dizemos que os primeiros filósofos pensavam na origem dos tempos, precisamos lembrar que, para os gregos,
não se tratava do começo dos tempos, mas da participação do homem na ordem universal que os gregos dominavam o cosmos. A origem pode ser tanto o começo ou a infância, como a permanência de tudo no movimento de geração e envelhecimento de todas as coisas, porque não se entendia um começo e um fim, mas o movimento por meio do qual todas as coisas se transformavam. Desta forma, a filosofia era entendida como teoria, isto é, compreensão do real enquanto movimento. O filósofo é, na Grécia Antiga, um homem que pergunta de modo radical, isto é, busca a raiz, o significado mais profundo de todas as coisas. Vou parar aqui o compartilhamento para vos falar um pouquinho aqui sobre a filosofia. Então, a base do conhecimento está sempre na dúvida. Já Aristóteles dizia que a filosofia nasce do espanto e da admiração, não é? Ele já dizia isto. A filosofia não nos ensina a dar respostas e sim a questionarmos. Mesmo a filosofia, de facto, ensina-nos sempre a questionar. Nós não temos respostas, nós temos questionamentos. Nós, como adultos, temos muitas questões e muitas vezes não questionamos porque nos sentimos ridicularizados, temos vergonha da nossa própria ignorância e isso deve de acabar, porque é assim, é nos questionamentos que está a nossa abertura de mente, que está a nossa evolução, digamos assim, não é? Porque se nós ficamos presos às nossas crenças, às nossas ideias, não questionamos, ficamos numa caixinha fechados, não abrimos os horizontes, não é? Nós vamos crescendo, vamos perdendo, infelizmente, a criança que há em nós, não é? Porque nós, em criança, questionamos tudo e mais alguma coisa, não é? Porque não temos ainda esta vergonha, não temos ainda esta noção do ridículo, que não é ridículo questionarmos, não é? Nós temos que sair da nossa zona de conforto para podermos questionar e estar à vontade para podermos crescer, não é? Nós temos que aprender para sermos pessoas mais astutas, não é? Com outras opiniões, não ficarmos ligados a uma crença, àquela ideia e não sairmos dali. Portanto, questionar acho que é muito importante, não há que ter vergonha, temos que questionar tudo e pôr em causa aquelas ideias que nós também já temos, não é? Vou compartilhar aqui novamente a tela e vamos continuar aqui. Na página 43. Então, aqui pede-nos para fazermos um debate e para respondermos a estas questões. Se vocês estão inseridos num grupo, podem fazer estas questões no grupo e discutir entre vós, não é? Se não têm um grupo, podem fazer em família, podem fazer com algum amigo, até podem aqui no YouTube pôr aqui no chat, podem pôr aqui as questões, podem pôr aqui as vossas ideias e aqui também podemos debater e falar um pouquinho. Há muitas maneiras e então aqui pede-nos estas questões. Que relações podem ser percebidas entre o surgimento da polis grega e o nascimento da filosofia? Quais os sentidos mais comuns da ironia? A partir da leitura do texto de Galiano, disserte a respeito de uma situação do nosso cotidiano que podemos considerar irónica. Apresento os resultados à sala para um debate. Se quiserem, podem pôr aqui o que vocês falaram entre vós, até os próprios GEFs que temos no Brasil e na Europa, que são tantos, podem pôr aqui também qual foi a vossa conclusão que chegaram. As regras para o debate encontram-se na introdução deste livro. Lá no início do livro estão as regras para fazerem este debate. Vamos passar aqui
para a filosofia como exercício da ironia, e vamos falar aqui muito sobre Sócrates. O surgimento da polis como a primeira experiência de vida pública enquanto espaço de debate e deliberação tornou o campo fértil para a fecundação e o florescimento da filosofia. E a figura emblemática dessa época, que nada escreveu e da qual se fala até aos nossos dias como o modelo de filósofo, foi então o nosso filósofo Sócrates. Está aqui uma foto dele, viram? Tão bonito que ele era. Está aqui uma foto do nosso querido Sócrates. Na praça pública, Sócrates interrogava os homens e instigava-os a refletir sobre si e sobre o mundo. Vejam só o que era naquela altura um homem a interrogar toda a gente. Imaginem, é hoje alguém fazer uma coisa destas, não é? Sócrates foi uma figura misteriosa que questionava as pessoas que encontrava dizendo buscar a verdade. Conforme acentua Lethbridge, em 1969, está aqui na página 11, voltando-se para fora e para o público. Sócrates interroga os atores para saber se eles sabem exatamente por que arriscam suas vidas, a felicidade ou a falta de felicidade, assim como a felicidade dos outros. Sócrates é aquele que chega de mansinho e, sem que se espere, lança uma pergunta que faz o sujeito olhar para si e perguntar: afinal, o que faço aqui? É isso que realmente procuro ou desejo? Estão a ver? Sócrates não tinha problema de perguntar tudo e mais alguma coisa. Nós hoje temos problemas de perguntar qualquer coisa que seja a alguém, não é? Às vezes até amigos nossos mais íntimos. Desde que não ofenda ninguém, temos que questionar. E aqui ele diz: o que é a ironia socrática? O próprio Sócrates, nos diálogos platónicos, diz que seu destino é investigar, já que a única verdade que detém é a certeza de que nada sabe. Quando nós não dizemos ainda hoje, só sei que nada sei. E é verdade, quanto mais nós sabemos, quanto mais estudamos, mais queremos saber, mais questões temos e ficamos a pensar, afinal, eu estudei tanto e nada sabia. Interrogava, portanto, para saber e empenhado nesta tarefa, não raro surpreendia as pessoas em contradições resultantes de crenças aceitas de modo dogmático, de pertenças, verdades admitidas sem críticas. A ironia tinha que ser acompanhada da maiêutica. Isto é, eles explicam aqui o que é este método que ele tinha da maiêutica. Isto é, o método socrático constituía-se de duas partes. Ele tinha duas partes que constituía esta maiêutica. Então seria a primeira mostrava os limites, as falhas, os preconceitos do pensamento comum, e a segunda iniciava no processo de busca da verdadeira sabedoria. Numa situação de conflito e de incertezas, o ironista, depois de realizar o exercício da desconstrução e da negatividade, deve ajudar as pessoas a darem à luz às verdades que, no entender de Sócrates, traziam dentro de si. O exercício do filosofar, a partir das verdades encontradas, abria caminhos para múltiplas possibilidades de escolha e ação. Portanto, ele questionava as pessoas, era tipo um professor a questionar e o aluno a responder. Ele, por vezes, com ironia, fazia as questões, outras vezes, com a verdade, questionava as pessoas. As perguntas de Sócrates não visavam confundir as pessoas e ridicularizá-las. Portanto, ele não fazia questão disto, não é? Não era esse o propósito. Seu conhecimento de coisas, mas motivá-las a alcançar um conhecimento mais profundo. Não só de si próprias, mas também dos outros, dos objetos e do mundo que as rodeava, provocando nelas novas ideias. Aqui está o que ele fazia, um trabalho espetacular com as pessoas. Essa era a sua maneira de filosofar, sua arte de partilhar, de ajudar as pessoas a parir, a dar à luz às novas ideias. A arte que dizia ter aprendido com a sua mãe,
que ajudava as mulheres a dar à luz aos seus filhos. A mãe de Sócrates era parteira e ele então pôs este nome de dar à luz, que tem a ver com a profissão da sua mãe. A interrogação de Sócrates expunha os saberes dos sujeitos e, ao mesmo tempo, mostrava o quanto as pessoas não tinham consciência daquilo que realmente sabiam. Nós estamos tão no nosso inconsciente que nós temos tanta certeza daquilo que nós dizemos e daquilo que nós sabemos que até ficamos no nosso inconsciente, achamos que o que nós que sabemos e dizemos é o que está correto, não é? Mas não, há tanta coisa a explorar para se saber. Essa atitude, como dizem os historiadores, fez de Sócrates uma figura singular e lhe angariou alguns amigos e muitos inimigos, com certeza, porque nós, até hoje em dia, na sociedade que temos, não é? A sociedade pede-nos que a gente seja como gato, pensamos todos da mesma maneira. Se a gente estiver todos a pensar da mesma maneira, vamos fazer aquilo, não é? Que, por exemplo, os políticos pretendem que a gente faça, não é? Se não houver abertura de mente, se não houver questionamentos, nós andamos ali tipo gatos a fazer tudo. Desculpem eu não olhar para a câmara, mas eu não estou habituada e então olho para o quadradinho onde eu estou a aparecer e se calhar não olho como deve ser, mas pronto, o que interessa é o estudo. Então convém nós sairmos deixarmos de ser gado, não é? E termos então esta abertura de mente e estudarmos, como estamos aqui a fazer, questionarmos e até estudarmos vários livros de várias crenças, porque depois aí se junta tudo e se formula as questões. Embora parecesse neutra e sem um objetivo preciso, Sócrates parecia não ser partidário de nenhuma das tendências da época e não defendeu especificamente nenhum regime político. Pronto, como estávamos aqui a falar da política, que às vezes nós seguimos aquela política e não vemos para os lados, mas pelos vistos Sócrates naquela altura não era tendencioso para nada, portanto as questões que ele fazia às pessoas não eram tendenciosas. Essa atitude questionava poderes instituídos, valores consolidados e por isso também pedia mudanças, com a ironia ao trazer à tona os limites dos argumentos comuns, ao mostrar as contradições ocultas na ordem comumente aceita ao abalar as certezas que fundavam o cotidiano. Sócrates convida ao filosofar como um processo metódico de elaboração de novos saberes. Ao afirmar que também ele nada sabia, queria apenas dizer que um novo caminho para chegar-se a uma nova verdade seria indispensável. Pronto, ele também dizia às pessoas que nada sabia e as pessoas ficavam, se calhar, um bocadinho mais à vontade para também questionar e dizer que também não sabiam. Quando alguém lhes questionava algumas coisas, a gente diz que não sabe para alguém nos explicar, não é? Se ele soubesse esta nova verdade, ele não diria que nada sabia, pois apenas sabia o caminho, isto é, o começo do conhecimento, e ele queria saber mais. Vou parar aqui outra vez um bocadinho o compartilhamento da tela e a falar aqui um bocadinho do método aqui da maêutica do nosso filósofo Sócrates, que ele tinha aqui também, ele tinha uma frase também muito conhecida, que ele dizia, ainda hoje nós dizemos, que é: conhece-te a ti mesmo, não é? Nós, muitas vezes, nós temos a nossa jornada interior, não é? Na busca sempre de um caminho que conduz à prática das virtudes morais que nós temos, não é? E devemos analisar e reconhecer sempre a nossa própria ignorância, e isso não é vergonha nenhuma. Nós todos somos ignorantes em alguns temas, até nós, imaginem, tiramos uma formação na psicologia, somos realmente ali naquela área, nós sabemos,
e sabemos falar sobre o assunto, sabemos dar esclarecimentos e temos que estar sempre a estudar porque está sempre a evoluir, não é? E se calhar noutra área somos melhores porque estudamos mais outra área. Portanto, nós somos ignorantes em muita coisa na nossa vida e, portanto, temos que dialogar, temos que questionar, buscar sempre, tentamos sempre buscar alguma verdade, porque ninguém tem a verdade absoluta, e como Sócrates diz, só sei que nada sei. Vamos aqui procurar aqui, eu vou aqui compartilhar outra vez a tela, está bem, para a gente compartilhar aqui o nosso livro, mas, como vos digo, temos que sempre questionar. Então aqui, estávamos aqui, íamos aqui para esta página 45, se não me engano, não é? Que ele dizia aqui, essa atitude, como dizem os historiadores, fez de Sócrates uma figura singular e lhe angariou alguns amigos e muitos inimigos. Ok, estávamos aqui, embora parecesse neutra e sem objetivo preciso, Sócrates parecia não ser... esta parte já li, peço desculpa. Então, vamos aqui para este bocadinho. Sócrates proclama que ele não sabe nada e esta é sua maneira de trazer à luz o que ele sabe, uma maneira que ele tinha de fazer a sua leitura perante das pessoas. Ele sabe e o que já sabiam as pessoas honestas à sua volta. Ora, pessoas honestas acreditam saber tudo e é preciso ironizar, aqui entrava a parte de ele ironizar, um pouco delas para confrontá-las entre si e ensinar-lhes que elas só tinham opiniões contraditórias, cuja verdade devia extrair do que tivesse verdade. Sócrates, por meio de sua atividade, mostra-nos que o exercício do filosofar é essencialmente o exercício do questionamento, da interrogação sobre o sentido do homem e do mundo. A partir dessa atividade, Sócrates enfrentou problemas, foi julgado e condenado à morte. Na história, a filosofia questionadora incomoda o poder instituído, como sabemos, incomoda muito nós questionarmos, porque põe em discussão relações e situações que são tidas como verdadeiras. A filosofia procura a verdade para além das aparências. É assim mesmo. Mesmo muitas vezes nos nossos trabalhos, com os nossos amigos, se nós começamos a fazer muitas questões, nós, por vezes, somos postos um bocadinho à parte, não é? Porque somos chamados daqueles que geram a discórdia, não é? Mas não nos podemos calar e temos mesmo que questionar. Aqui está-nos a dar outra atividade para fazermos um exercício socrático da ironia e da meio ética. Escolha um determinado assunto, política, religião ou ciência, e divida a sala em 3 grupos. Um grupo se organiza para fazer perguntas irónicas, a outro sobre o assunto escolhido. Se não tiverem grupo, como vos disse, tentem arranjar um amigo ou outro, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o tio, primo, tantas pessoas que há que por vezes nós podemos chamá-las e fazer esta atividade que não leva assim tanto tempo e que está tão presente nas nossas vidas, tudo o que já Sócrates dizia. Então, a partir das respostas, o grupo deverá fazer novas perguntas e assim sucessivamente, de modo que quem responder sempre consiga dar uma nova resposta e que quem perguntar consiga formular uma nova pergunta. Olha, até aqui parece um jogo engraçado. O terceiro grupo coloca-se como observador, anotando todas as perguntas e todas as respostas. Após o exercício de perguntas e respostas, o terceiro grupo, que ficou como observador, apresentará uma síntese de todo o processo, demonstrando o ponto inicial e o ponto final da discussão. Depois desse trabalho, os alunos devem responder a seguinte questão: como e porquê que o método socrático ajuda na busca do conhecimento? Aqui temos o símbolo da coruja
Temos aqui a foto da cruz, que é o símbolo da filosofia, pois consegue enxergar o mundo mesmo nas noites mais escuras. A constituição física do seu pescoço permite que ela veja tudo à sua volta. Essa seria a pretensão da filosofia. Por meio da razão, pode ver racionalmente e entender o mundo mesmo nos seus momentos mais obscuros e ainda procurar enxergá-lo sob os mais diversos ângulos possíveis. Vou ler só aqui. Vamos ficar por aqui, porque depois fica muito extenso. Vamos passar aqui para o livro do que é a Filosofia de Fátima. Vou aqui interromper este e vamos aqui compartilhar a tela agora, nesta segunda parte, que é ler um bocadinho do que é a Filosofia de Fátima. Quero-vos dizer também que eu estou convosco a iniciar este estudo. Portanto, eu estou a ler convosco e também a aprender, porque eu não tenho formação nenhuma em filosofia. É a primeira vez que também estou a estudar este livro convosco. Quem está a iniciar, quem já tem conhecimentos de filosofia e de todos os filósofos que existem e o que é que eles fizeram, é para vos dizer que eu própria estou a iniciar este estudo e iniciei este estudo desde que formei o grupo de estudos da filosofia de Fátima em Lisboa, Portugal. Comecei a estudar um pouco do que é a filosofia e agora estou aqui convosco também, humildemente, a aprender e a questionar. Está bem? O Fernando, esta filosofia de Fátima, deram-me esta oportunidade e eu estou a agarrá-la e a aprender aqui tanta coisa convosco. Então deixem-me só aqui ir buscar o livro do que é a Filosofia de Fátima, está bem? Vou aqui, onde é que ele está? Está aqui. Vamos aqui para a página número... Vamos aqui para a página número 5, que aqui vou compartilhar convosco, peço desculpa. Vou compartilhar aqui convosco. Ok. Já está. Estão a ver que eu estou aqui a aprender umas coisas também, porque isto também não é fácil para mim. Ok? Então, aqui está, né? Aprender aqui umas coisinhas. E então, vamos ver o que é que a filosofia de Fátima nos fala sobre o que é filosofia. Então, diz-nos assim, de origem grega, filosofia significa literalmente amor pela sabedoria. E qual de nós, quem de nós, não quer ter sabedoria? Todos nós queremos, não é? Para podermos, na prática, depois, nas nossas ações do dia a dia, temos ferramentas. Lá estou a olhar para ali, é para olhar para ali. Temos ferramentas para melhorarmos naquilo que fazemos, não é? Naquilo que dizemos, nas nossas ações. Então, é o estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento da verdade, dos valores morais e estéticos, da mente, da linguagem, bem como do universo, em sua totalidade. O termo foi cunhado por Pitágoras em 570 a 495 a.C., vejam só. Ao examinar tais questões, a filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentação racional. Por outro lado, diferencia-se também das pesquisas científicas, por geralmente não recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Portanto, filosofia, uma coisa, ciência, outra coisa. Entre seus métodos estão a argumentação racional, a análise conceitual, a dialética e hermenêutica e fenomenologia, as experiências de pensamento e outros métodos investigativos a priori. A filosofia é um saber mais abrangente na medida em que se ocupa com os grandes temas da humanidade. A partir dela são fundamentadas e desenvolvidas teorias, metodologias, pesquisas, projetos educacionais, bem como elabora-se inclusive a própria fundamentação racional
das instituições do conhecimento humano, as instituições científicas, artísticas, religiosas e culturais. Aqui está o que nos diz o livro do que é a filosofia de Fátima sobre o que é a filosofia. Vou parar aqui, interromper aqui. Penso que já interrompi aqui o compartilhar a tela. Então, meus queridos, vamos para a terceira parte, vamos falar sobre as ações sociais, o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para podermos ajudar o próximo. É nas ações que estão a transformação na nossa casa. Por exemplo, o GEF Lisboa, neste momento está a fazer refeições para doar a famílias. Nós, como não temos ainda espaço físico, fazemos nas nossas próprias casas. E então, com bens não perecíveis que nos doam, nós fazemos essas marmitas. Sejam poucas, sejam muitas, já ajuda alguém. Vocês podem fazer nas vossas casas, é uma ideia que fica no estudo de hoje. Eu espero que tenham gostado de estar comigo este bocadinho. É um pouquinho que nós doamos a nós para estudarmos, para aprendermos, para adquirirmos o conhecimento, para depois praticarmos, está bem? Um beijinho a todos e até à próxima, até ao próximo estudo.